Olá pessoal, eu sou Karine Rocha, faço parte do time FASUP e venho trazer para vocês mais uma novidade. É uma série de entrevistas que será conhecida como Café com Opto. É isso mesmo, a FASUP está inovando e vai trazer ilustres profissionais da optometria que são muito importantes para a nossa profissão e vamos saber um pouquinho mais da história deles, como eles lidam com a optometria no dia a dia e qual a importância de cada um deles para essa história da nossa profissão. Então fiquem ligados, teremos várias entrevistas e iniciaremos com o pai da optometria, Ricardo Bretas. Olá, é com muito prazer que a gente inicia a nossa primeira entrevista do Café com Opto e eu trago aqui nada mais, nada menos que o pai da optometria, Ricardo Bretas. Ricardo, obrigada pela participação no Café com Opto, a FASUP fica muito feliz. E a gente vai iniciar essa entrevista com a seguinte pergunta: Como iniciou a sua relação com a optometria? O que te fez despertar o interesse em ser optometrista? Bom, eu tinha 9 anos de idade quando um vizinho nosso lá em São Paulo precisava de um garoto para fazer serviço. Naquele tempo não existia ainda a proibição de jovens trabalhar, então consistia em... Eu tinha aula de manhã no colégio e passava na casa dele, que era do lado, pegava a marmita para ele e levava para o centro de São Paulo. E era um laboratório de ótica. O laboratório chamava-se Labor Tecnicótica. Interessante o nome. Sim. E o nome do que me introduziu chamava Joaquim de Aguiar, já morreu tem um ano passado. E ele era um montador que trabalhou na Especialista há muitos anos e ele decidiu montar o laboratório dele. Então eu ia, levava marmita, cortava modelo de papelão, enfim, e aprendi a trabalhar na máquina de carbonundo com 9 anos. E eu fiquei até os 13, 14 anos. E o interesse é porque a gente lia muito artigo. Naquela época já os artigos eram poucos, é bem verdade, já tinha ótica revista. E os artigos eram muito poucos, mas eram interessantes. Então falava muito mais de lentes, de níveis de correção, mas que tipo de lente era melhor utilizar, e era esse o laboratório. Mas quando a gente pegava uma prescrição de óculos para ler, chamava atenção, posição do eixo, grau de astigmatismo. A grande maioria das prescrições eram esféricas, porque nem o oftalmologista naquela época sabia medir isso, né? Então era interessante por conta disso, e eu fui pegando gosto. Aos 14 anos eu saí de lá no laboratório, fui trabalhar, aí já estudava à noite, fui trabalhar no Lutz Ferrando. Nem sei se existe mais Lutz Ferrando. E a primeira máquina automática que entrou no Brasil, a Veco, a marca alemã, foi eu que comecei a trabalhar com ela no Lutz Ferrando. E já era um laboratório todo, lá também se faziam as lentes e as montagens. E eu, com quase 15 anos na época, passei a chefiar o laboratório. Isso gerou muito novo, né? Gerou muito ciúme, gerou muita encrenca. E aí eu pedi para alguém fazer alguma coisa, não fazia direito, porque o cara tinha 30 anos, já estava velho de casa, e eu com 15 mandando, então não tinha muito respeito. Aí eu saí do Lutz Ferrando e já comecei minha introdução nas lentes de contato. Porque
em 1971, dois cientistas, o Italo e Lin, desenvolveram o material da lente gelatinosa. Na Tchecoslováquia, eles foram comprados pela Bausch Lomb nos Estados Unidos e as lentes eram pelo sistema Spincast, centrifugadas, e a Bausch Lomb foi a pioneira nas lentes de contato, porque até então só existiam as lentes duras, e o grande mestre na época foi, isso em 1971, foi o Werner Otto Hoffmann Beck. Eu tive o privilégio de poder ter ele como professor na produção de próteses, lentes esclerais e lentes de contato duras. E quando veio a lente gelatinosa, o comentário na época, agora acabaram os problemas com as lentes gelatinosas, com as lentes de contato. Mentira, porque a lente ela é suscetível à impregnação de depósito, não só orgânico e inorgânico também, e começaram a aparecer os casos de infecção grave. Nessa mesma época, eu já fazia alguns trabalhos com o Luiz Alberto Pérez Alves, já morreu, felizmente, e ele tinha um curso de 8 livros da Faculdade de Optometria de Bruxelas, na Bélgica. Então, eu também fiz minha inscrição e já tinha 18 para 19 anos e fiz minha inscrição, e o primeiro contato com a optometria foi esse. A escola da Bélgica ensinava em 8 idiomas, entre eles o português e Portugal, né? Sim. Mas foi interessante porque a gente começou a desvendar alguns mistérios que eram tabus na época. Então, quando a gente começou a fazer esse tipo de revolução no bom sentido, explicar, olha, quem faz isso é um optometrista e não sei o quê, bem, enfim, a gente começou a fazer reunião no porão de um prédio, lá em São Paulo, que o zelador era amigo do Luizinho e deixava a gente usar o porão com luz de vela. A gente fazia reunião ali, o pessoal da Sológica, nós tínhamos uma, Maria, da Krieger também tinha, não me lembro o nome, muito tempo, e a gente fazia reunião, vamos dar curso, vamos implementar isso e tal, e aí começou o nível de perseguição, até que em 1974, não, isso foi em 94, já adiantei muito. A gente começou a chamar as pessoas para fazerem cursos e tal, e a gente encontrava muita resistência, inclusive nos ópticos. Não, isso é coisa de médico, porque não pode fazer, vai ser preso, vai ser denunciado, e a gente era mesmo denunciado, porque eles já sentiam na época que já era um embrião muito sólido, mas como eram poucas pessoas, era fácil perseguir. Né? Então, foi sim, em 1984 que o Senac de São Paulo abriu o primeiro curso de contatologia. Então, a optometria no Brasil, ela nasceu com vocês, né? Nasceu com a gente em 1971. Uau! E em suas palavras, Bretas, o que é a optometria? Bem, eu podia descrever assim, a optometria é uma ciência da área de saúde, livre e independente, que cuida dos defeitos da visão não patológicos,
O optometrista é o avaliador primário de todo o processo visual, não só da parte anterior, mas da parte posterior, do que está ligado ao cérebro, e a optometria é capaz de reabilitar todo o sistema sem produzir um processo invasivo. Então, a optometria está presente em 183 países do mundo. Os que não estão ainda são embriões, na verdade, como a gente iniciou, mas são países da Oceania, são países de pouca expressão dentro do cenário mundial, até porque nem tem lá. Então, o optometrista, quando ele faz o trabalho dele bem ajustado, bem formado, ele é capaz de desenvolver um processo de educação mais bem elaborado, tirar uma série de crianças do ostracismo da não escola, porque até então esse tipo de trabalho não existia. Então, a própria Organização Mundial da Saúde diz que o optometrista é o avaliador primário de todo o processo visual. Sim. E é o optometrista a um custo bem menor para os governos dos vários países, com a formação específica para isso, pode desafogar a fila de espera, pode inclusive encontrar na avaliação os processos patológicos que ele pode indicar, e esse é o trabalho de prevenção, que é muito importante. Verdade. Já, né, a gente sabendo aí dessa história, você como um dos pioneiros, né, da optometria no Brasil, você provavelmente viveu muita coisa aí na optometria. E qual é a contribuição maior da optometria para a população brasileira, a importância dela para o Brasil? É exatamente essa, né? Entrar no Sistema Único de Saúde e promover a aceleração dessas filas de espera, porque a grande maioria, se estima que 85% dos que estão esperando necessitam de uma correção visual, necessitam de uma reabilitação visual, e muito poucos são patológicos. Sim. Então, a grande contribuição é essa: reduzir a fila, corrigir os que necessitam disso, para que o Estado não tenha que arcar depois com a dívida social disso, e essa é a grande contribuição dentro das escolas, dentro das universidades, enfim, desenvolver um processo de pesquisa bem elaborado, assim como faz os Estados Unidos, faz a Europa, ou seja, eles aplicam esses trabalhos que são desenvolvidos dentro das universidades para a população que necessita. Então, vou te dar um exemplo. No sul dos Estados Unidos, não foi na Flórida, foi um pouquinho mais para frente, Carolina do Sul, se não me engano, perto de Savannah, os optometristas começaram a fazer um trabalho de triagem nas pessoas muito gordas. Então, o que eles descobriram de retinopatias diabéticas foi um negócio assustador. Retinopatia diabética, glaucoma, porque ali, por conta da guerra, da própria história deles, os estados do sul são mais pobres do que os estados do norte. Então, e o acesso lá não é como aqui, tem um sistema único de saúde. Lá você tem que ter seguro de saúde. E não são todas as pessoas que podem pagar. Então, esse trabalho foi feito lá. E o índice de reabilitação dessas pessoas que precisavam de um auxílio foram encaminhadas diretamente para os especialistas na área de glaucoma, de retinopatia, ou dos endocrinologistas, enfim. Esse é o trabalho maior do optometrista. Sem um agente preventor
e ao mesmo tempo um reabilitador que evite que esse indivíduo tenha uma dependência perene do Estado, às vezes porque lhe faltou uma consulta simples. Sim, verdade. Você com certeza, né, atendeu vários pacientes, muitas vidas foram transformadas através do seu trabalho. E eu queria saber qual foi o caso mais marcante, que mais impactou aí a sua carreira. Então, tiveram vários casos, né? Eu tenho aqui um arquivo de aproximadamente 50 mil pacientes, mas o caso marcante é o caso do Daniel, uma criança que veio com diagnóstico de amilose de Leber, com 6 meses de idade. O Daniel agora está com 10 anos e é filho de pais muito preocupados com ele, uma criança de uma inteligência rara, questionador, já desde pequenininho, e em que a gente conseguiu dar uma qualidade de visão dentro desse diagnóstico possível dele conseguir ler, dele conseguir se locomover, dele conseguir, enfim, fazer as coisas que uma criança faz. A nossa sorte é que ele veio muito jovem, muito pequenininho. A gente iniciou um processo de reabilitação durante muitos anos, e hoje ele leva uma vida praticamente normal, com a deficiência, evidentemente. A acuidade visual dele não é alta, mas não é mais de baixa visão, e ele consegue ter uma vida normal. Estuda, enfim, e é uma criança muito inteligente. Esse caso foi marcante por conta do tempo e do diagnóstico que ele veio, né? Então, de que o médico disse que não pode fazer mais nada. Esse foi um caso interessante. Para ser um bom optometrista, na sua visão, o que é preciso? Porque a gente vê que tem vários novos optometristas se formando, né? Muitas pessoas novas chegando, e a gente queria a opinião de um profissional já muito experiente, né? O que você acha que para ser um bom profissional, um bom optometrista, o que de fato precisa? Precisa primeiro não pensar no dinheiro. O dinheiro é o fruto de um trabalho bem aplicado. É preciso ser aplicado, é preciso se identificar com a profissão, ou seja, não escolher por escolher, porque eu vou fazer isso porque não tive como fazer outra coisa. Não, a optometria, quando ela entra no sangue, ela determina o padrão desse indivíduo. Então, a grande maioria dos meus colegas são, pelo menos os que estão à volta de mim, são pessoas envolvidas com a causa social. E elas trabalham assim. Então, para essa juventude toda que vem vindo, a importância de se identificar com a necessidade que o paciente tem de um trabalho bem aplicado, para mim é o mais importante. E estudar. É o básico, né? Faz parte de investir no conhecimento, é o que vai dar status, é o que vai dar dinheiro, se é isso que as pessoas gostam. E o conhecimento, eu acho também que ele é poderoso, né? Através do conhecimento você consegue ajudar cada vez mais. E eu sempre falo para as pessoas que me perguntam também que não se limitem ao bacharel, né? Que sigam se especializando, né? Mudando um pouco o assunto aqui da nossa entrevista, a gente já ouviu você contar a sua história em relação a ser o pioneiro no Brasil, e hoje a gente vive um momento, né, histórico para a nossa profissão, essa vitória aí do STF, né, unânime, o 10-0, né, tão esperado. Como você se sente? Qual é o seu sentimento vindo desde o início, né, da optometria no Brasil, vivenciando essa vitória hoje? Alívio,
sentimento de alívio, de saber que não foi em vão, de que todo o sofrimento, toda a angústia desses quase 60 anos, 60 na verdade, gerou fruto. Mas não pense que a optometria me deu muitas coisas, mas me tirou muita coisa também. Sim, imagino. Me tirou filho, me tirou família, não porque me tirou, porque eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu optava por isso, ou ia ser mais um na história. E eu então tive que optar por isso, mas foi muita noite dentro de cadeia. Muitas Foram as agressões foram sempre muito agudas, bem, enfim, mas valeu a pena pelo fato de saber que a gente pode contribuir um pouco para que se chegasse nesse ponto, né? Então, a sensação é de alívio. Sim. E eu aqui, representando a classe, agradeço o esforço, a dedicação de toda a equipe, né? Sim. De vocês principalmente, por não ter desistido, por ter contribuído com esse processo para que esse momento acontecesse e desse esse alívio, né? A palavra é essa, um alívio, é um respiro, sim, né? Graças a Deus que deu tudo certo. Você tem experiências internacionais, né? Visitou aí muitos países. Quantos países você já visitou, levando a optometria ou trabalhando como optometrista? 96 países. Quando eu entrei para o Conselho Mundial em 94, eu antes já tinha feito alguns trabalhos na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na América do Sul, na Venezuela, na Colômbia. Bem, e aí eu fui ser um membro, me convidaram para ser membro do Comitê de Educação do Conselho Mundial, e eu fiquei 14 anos lá, né? E 4 anos dentro do Special Olympics, Opening Eyes, e a gente fez um trabalho na China, fez um trabalho em Cardiff, no país de Gales, no Equador, mas na África já foi com o auxílio da IAPB, da Agência Internacional de Prevenção à Cegueira. Nesse trabalho em Moçambique, a Eliolanda foi a chefe da missão e nós atendemos um número significativo de pessoas. Depois eu trabalhei na África do Sul, na Nigéria, Namíbia, Zimbábue, Marrocos, Egito. A memória é boa. Queria ver um pouquinho dessa memória sua. E na Europa toda, na Europa Ocidental e na Europa, no leste europeu. Ou junto com o Conselho Mundial, buscando ajustar, porque quando houve a comunidade europeia se formou, havia grande necessidade da unificação dos títulos, né? Então a Inglaterra, que sempre foi a engraçadinha da história, fez um livro chamado de Blue Book, que era impossível passar naquele exame. Teve um cara só na Europa toda que conseguiu fazer o exame do Blue Book. Então tinham dois protocolos, o protocolo de Dublin e o protocolo de Bolonha. O protocolo de Bolonha era patrocinado por um indivíduo muito importante, mas ele também já morreu, teve um câncer na cabeça, ele chamava Giuseppe Rico.
o Zé Rico era uma pessoa influente dentro do Conselho Mundial. Era um italiano de quase 2 metros de altura para 1 de largura, e ele tinha um vozeirão, então ele encantava as pessoas pela simpatia dele. E o Giuseppe Rico foi um dos que ele e os espanhóis, José Luis Collado, que também já morreu, ajudaram a elaborar o protocolo de Bolonha. O problema do protocolo de Bolonha é que ele dava 3 anos só de formação. Era muito pequeno. E o protocolo de Dublin, 5 anos de formação. E existem países, você quer saber, por exemplo, as Filipinas, a formação é 6 anos. Na Nigéria é a mesma coisa. E aquela formação integral, né? Manhã e tarde. Na China são 6 anos, mas aí entra na Universidade de Hong Kong, por exemplo, eles entram junto, porque vai fazer medicina e vai fazer optometria. No 3º ano deriva. Vai ser médico, vai ser optometrista. Então, existe ainda a necessidade da unificação curricular no mundo inteiro. Sim. Nem pelo protocolo de Bolonha, nem pelo protocolo de Dublin. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 4 anos só. Mas você tem os níveis de formação, você vai para a academia americana, lá a ciência é produzida todos os dias. A mesma coisa no Canadá, no Japão, né? Eu trabalhei com um colega japonês no Nepal, num campo de refugiados. Então, ali as crianças de 9, 10 anos, as meninas principalmente, tinham pupilos pubianos à mostra, porque não tinham o que vestir, e comiam o que se arrastava, e tinha mais de 4 patas, entendeu? Então, assim, é gratificante quando você faz esse tipo de trabalho, e doloroso ao mesmo tempo, porque você começa a questionar a humanidade de algumas pessoas que dirigem esses países, né? Sim. Então, por que utilizam isso? Eu tive em Israel, fui trabalhar com o Conselho Mundial na Universidade de Hadassah, e fui ali em Eilat, que é a divisa com a Jordânia, e é um absurdo o nível de imposição que se tem, religiosa e tal. Então, aliás, todas as guerras foram feitas sempre em nome de Deus, né? Deus, Alá, enfim. E que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no Líbano, a mesma coisa, conseguiram destruir o Líbano. O Líbano era a Paris do Oriente, era considerado, eles conseguiram destruir tudo. Então, como eu te disse, a optometria me deu muita coisa, muita vivência e tal, mas também me tirou muito. Eu fico assim, querendo ter vivido esses momentos, sabe? Assim, escutando, da vontade de estar ali junto, de viver de fato esses momentos, porque é uma experiência assim, incrível e que nada te tira, né? E poder viver isso através da optometria, eu acho que é único, né? Eu sei que o nosso Brasil também tem vários Brasis, né? Então a gente pode, como optometristas, realizar esse trabalho aqui também. Principalmente, né? mas aqui é preciso que vocês saibam que existia um programa chamado 2020, que se iniciou em 1998, que era erradicar a cegueira evitável no mundo até o ano 2020. Você conhece essa história já, né? Que significa 2020, visão normal. O Brasil não conseguiu entrar no programa porque a oftalmologia não deixou. E veio na audiência pública, na época, o presidente do Conselho Mundial, trouxe o presidente do Conselho Mundial. Bom, nós fizemos aqui em Brasília, em 99, o primeiro congresso de optometria, congresso internacional científico, né?
E eu trouxe a nata da optometria no mundo. Eu estou dizendo, eu trouxe porque eu que banquei. Entendeu? Muito pouca gente sabe disso. Eu que banquei isso. Uma grande parte. Outra parte bancou o Conselho Mundial com algumas pessoas, mas a grande monta fui eu que trouxe. Eu trouxe os caras que era nata. Sabe quanto nós tivemos de assistência? 200 pessoas. E alguns ainda pediram para entrar de graça. Complicado. Você vê que nível de consciência é esse, né? Então, assim, quando você me pergunta o que é optometria, antes de mais nada, é a consciência plena do profissional que vai entrar nesse curso. Então, tem que se identificar, senão não funciona. Sim, não ir por dinheiro. Dinheiro é uma consequência do bom trabalho. Né? Exatamente. Então é isso que eu tenho dito, né? Então... Bom, Bretas, eu agradeço a sua participação. A gente vai chegando ao fim da entrevista. Fiquei muito feliz de saber um pouco mais da sua história. Acredito que quem está nos assistindo também. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado aí para os nossos estudantes, para os futuros optometristas, né? O que você deixa para eles levarem aí durante o seu percurso no processo de aprendizado? Então, pessoal, o legado que a profissão vai deixar para vocês é para ser levado para o resto da vida. Quando você tiver na sua mão um olho que você pode reabilitar, depois de reabilitado é que você vai sentir a gratificação pelos seus anos de estudo, pelos trabalhos que você teve que fazer, e que é extremamente importante. Então, assim, antes de mais nada, procure adorar a ciência que você abraçou e use ela para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o meu recado. Isso aí, gente, profundo. Então levem isso para vocês, invistam em conhecimento, estudem bastante, se tornem profissionais que amam o que fazem de verdade. Como ele já disse aqui, dinheiro é uma consequência. Enfim, a gente vai chegando ao nosso primeiro Café com Opto. Fiquem ligados que teremos outras entrevistas. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima.